Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 22. Capítulo 204. Castelo do Reino de Dran. Vamos, Vapol, coma mais. Com uma boca tão grande você não consegue se contentar com só um pouquinho. Tomoya sentou-se no trono com as pernas cruzadas, constantemente enfiando vários objetos na boca machucada e inchada de Vapol. Esses objetos incluíam lâminas infectadas com tétano, sucata de metal e fragmentos de portas quebradas, basicamente, qualquer coisa que pudesse ser usada como metal. Obrigado, mestre Tomoya, vou trabalhar muito duro. Vapol aceitou tudo ansiosamente, mastigando e engolindo os itens, usando sua habilidade Akuma no Mi para criar vários brinquedos de metal bizarros. Após um tratamento completo com choque elétrico, ele se tornou completamente obediente, demonstrando um comportamento entusiasmado e sem reclamar. No trabalho original, Vapol desenvolveu um metal raro puramente por acaso, e as matérias-primas nunca foram especificadas. Então Tomoya teve que testar vários itens um por um. Era um pouco como jogar um jogo de exploração de síntese. Aqui, coma isso também, Miau. Miau, intrigado pela habilidade peculiar da Baku no Mi, tirou um foguete especial da equipe Rocket do Sonho Sem Fim e tentou enfiá-lo na boca de Vapol. Depois de aprender com Tomoya sobre a superplasticidade do metal Vapol como inventor do navio, Miau estava ansioso para vê-la em primeira mão. Afinal, o modelo base e os projetos relacionados para a máquina de segunda geração já estavam definidos. Assim que conseguissem essa liga essencial, poderiam iniciar imediatamente o processo de fabricação. Mestre Miau, por favor, este é muito grande. Vapol, olhando para o foguete enorme maior que seu corpo, entrou em pânico. Não que ele tivesse medo de não poder comê-lo, mas sua natureza covarde o fazia ter medo de objetos tão desconhecidos. Quem sabe que reações químicas desagradáveis podem ocorrer depois de comê-lo? Na realidade, essa preocupação era completamente desnecessária, porque como prisioneiro, ele não tinha o direito de recusar. Boom! O enorme foguete cilíndrico foi enfiado à força em seu corpo. Assim que ele finalmente conseguiu digerir o foguete e pensou que tudo havia acabado, um demônio ainda mais aterrorizante apareceu. Liderados por Iriluk e Kureha, Aqua e os outros também chegaram ao castelo. Compreendendo as ações vis de Vapol e as habilidades da Akuma no Mi, a tola deusa Aqua não foi tão gentil. Coisas como rodas de carroça, tampas de vaso sanitário e lixo doméstico eram jogadas na boca grande de Vapol. Sentindo o gosto do esgoto na boca, o nariz de Vapol se contraiu e lágrimas de humilhação escorreram de seus olhos. Depois de tudo isso, os objetos metálicos produzidos por seu corpo aumentaram em número, mas ainda estavam longe do metal Vapol ideal, quebrando ao menor toque. Tomoya não ficou surpreso com o resultado. Desde o início ele não esperava sucesso em poucas horas. Nos dias seguintes, Vapol passou todos os dias sendo alimentado pela equipe do restaurante do mar. Depois de descobrir o modo de operação da Baku no Mi e através das várias ligas com diferentes durezas que ele produziu, Miau gradualmente descobriu as regras gerais e a direção. Graças a isso, a dieta de Vapol gradualmente se tornou mais saudável. Todos os dias, ele consumia vários metais. Tomoya também não desperdiçou esse tempo ocioso, treinando seu Haki do Conquistador nas montanhas nevadas na parte de trás da ilha. Acompanhando-o estavam King e Kana. King queria treinar seus músculos em ambientes extremos, enquanto Kana queria apenas seguir Tomoya, ocasionalmente exibindo especialidades locais das montanhas nevadas. Quanto à deusa tola, ela frequentemente ia beber com Kureha. Devido ao esgotamento de seu poder divino pelo uso da ressurreição, até mesmo suas performances casuais eram curtas e entrecortadas, fazendo Chopper rir histericamente de seu esconderijo. Enquanto isso, Brook estava muito interessado nos experimentos de Iriluk com flores de cerejeira, frequentemente saindo com ele. O tempo passou tranquilamente nessa rotina tranquila. Finalmente, no quinto dia, movido por um forte desejo de sobreviver, Vapol sintetizou com sucesso o primeiro pedaço da lenda dourada. O metal Vapol com alta memória de forma. Este metal branco prateado com um brilho intenso, tinha uma resistência ao impacto extremamente forte. Desde que não fosse completamente destruído, ele poderia lentamente restaurar sua forma original, com excelente resistência ao calor e ao frio. Somente a habilidade de nível de inseto da Baku no Mi poderia criar um metal tão inovador em tão pouco tempo. Com isso foi obtido o material essencial para a máquina de segunda geração. Isso também significava que sua viagem ao Reino Dran estava chegando ao fim. Após 2 dias de extração intensiva, Vapol produziu cerca de 3 toneladas de metal Vapol. Segundo os cálculos de Miau, essa quantidade era mais do que suficiente. Mesmo que mais materiais fossem necessários posteriormente, eles sempre poderiam retornar ao Reino Dran para extrair mais de Vapol. Portanto, Tomoya decidiu poupar a vida de Vapol, prendendo-o ao Reino de Dran para trabalhar para ele para sempre. A princípio, os olhos sinistros de Vapol olhavam ao redor, planejando escapar ou buscar ajuda de outros aliados. Entretanto, após testemunhar Tomoya destruir casualmente um enorme pico de montanha, ele se submeteu completamente, aceitando seu destino com o coração cheio de desespero. Quanto aos problemas subjacentes do doente Reino de Dran, Tomoya não tinha intenção de intervir. Assim como sua atitude em relação ao Reino de Alabasta, ele não era babá desses personagens da série original. A melhoria do país teria que contar com Chopper, Iriluk, Kureha, um Dalton reformado e os 20 doutores. Adeus a todos. Certifiquem-se de realizar seus sonhos. Eu também vou me esforçar para me tornar o melhor médico. No porto do Reino de Dran, Chopper, com lágrimas escorrendo pelo rosto, agitou a bandeira pirata de flor de cerejeira, despedindo-se de seus raros amigos à sua maneira. Covarde Chopper, da próxima vez que nos encontrarmos, não vou pegar leve com você, Miau. No sonho sem fim navegando pelo mar, Miau, com o nariz cheio de ranho e lágrimas, acenava com as mãos vigorosamente.
Durante o tempo em que ficaram juntos, ele e o colega Pária Chopper formaram uma profunda amizade. Tomoya, Aqua e os outros também acenaram para Iriluk, Koreha e Dalton que estavam na praia, como uma panaceia para despertar este país doente, e também como mais alto respeito aos nossos benfeitores. Floresça com seu brilho magnífico sobre este reino frio e morto. Iriluk, segurando uma chama acesa, acendeu um item especial em sua mala. Desde o momento em que decidiu ir para o castelo para morrer, seu experimento com flores de cerejeira foi um sucesso. Após alguns dias de trabalho apressado, ele finalmente concluiu o produto final. Ao grito de Iriluk, uma forte explosão ressoou, cobrindo o reino nevado com flores de cerejeira voadoras, pintando-o com as cores da esperança e dos sonhos. Os picos imponentes pareciam se transformar em árvores gigantescas sustentando o céu. De longe, a ilha Dran parecia uma cerejeira enraizada no mar, exalando uma vitalidade sem limites. Tão linda! Eu não esperava que esta ilha fosse de fato uma cerejeira gigante. Com olhos azuis refletindo as flores de cerejeira, a tola deusa Aqua imediatamente presumiu que a ilha Dran era uma cerejeira gigante. Com seu poder divino restaurado, ela segurou um leque dobrável e executou uma versão completa do ataque de finta em resposta. Oh, magia Yabaku Ne! Deitada na amurada do navio Kana, igualmente cativada pela cena, inclinou a cabeça em genuína admiração. Enquanto Tomoya e os outros apreciavam a beleza passageira, uma risada discordante de esqueleto quebrou sua paz. A mesma cor da calcinha da Koreha, embora eu seja apenas um esqueleto e não consiga distinguir cores. E todos, quem se importa com isso, seu idiota? Brook, você é só um esqueleto sem língua, não precisa nem falar. Até mesmo o geralmente reticente rei não pôde deixar de intervir. A interrupção de Brook acabou com o clima, e todos se dispersaram para fazer suas próprias coisas saindo do deck. Enfrentando o vento frio e as flores de cerejeira, o sonho sem fim seguiu em frente, logo desaparecendo da vista da ilha Dran. O próximo destino deles foi Cabos Gêmeos, na entrada da Grand Line, intimamente ligado ao passado de Brook. Uá, uá, uá. Nesse momento, os altos e ressonantes gritos das baleias ecoaram pelos Cabos Gêmeos. Ao sentir a chegada de Brook, a baleia Labon ficou extremamente excitada, saltando repetidamente para fora do mar. Os respingos enormes encharcaram Crocus, que lia calmamente o jornal no farol. Ei, Labon, o que você está fazendo? Mesmo com o aumento no número de piratas novatos ultimamente, você não precisa ficar tão animado. Crocus largou o jornal encharcado e gritou para o louco Labon da praia. Por alguma razão, desde que interagiu com aquela garota de cabelo azul que dizia ser a deusa da água, o estado mental de Labon tornou-se cada vez mais estranho. Embora ele não fizesse mais o ato tolo de bater a cabeça contra a headline, sempre que uma nova tripulação pirata ou mercante passava por ali, Labon o seguia. Usando a respiração, fingindo pena ou ameaças, ele os obrigava a assinar folhetos promocionais. Apesar de sua relutância em admitir, Crocus achou o comportamento de Labon um tanto parecido com o daqueles recrutadores de esquemas de pirâmide do arquipélago de Sabaldi. Uá! Labon ouviu Crocus claramente, mas, como não conseguia falar a língua humana, só conseguia expressar sua expectativa abanando o rabo continuamente em direção ao mar distante. Como quiser, mas você ainda precisa descansar. Crocus, confuso, balançou a cabeça. Depois de confirmar que o estado de Labon ainda era controlável, ele retornou ao seu assento. No entanto, é realmente inesperado. Aqueles pirralhos passaram de desconhecidos a figuras que fazem a diferença no mundo em apenas alguns meses. Crocus suspirou, seus olhos astutos pousando no jornal molhado. Seu conteúdo era um relatório de acompanhamento sobre Tomoya se tornando um Shichibukai. A nova era que Roger mencionou parece estar avançando ainda mais rápido do que o previsto. Enquanto isso, no sonho sem fim navegando pela Grand Line, eles encontraram um ataque inesperado. Uma frota composta por várias tripulações piratas novatas cercou o sonho sem fim. Assim que os navios fizeram contato, os piratas de aparência feroz saíram correndo para o salão principal do navio. Ao encontrar Tomoya, Aqua e os outros, eles brandiram suas armas brilhantes. Era um pedaço de papel e uma caneta. Sim, esses eram os piratas novatos forçados a entrar na religião Axis por Labon. Inicialmente eles concordaram em se juntar à religião Axis sob a pressão da baleia gigante, apenas para jogar os folhetos no mar mais tarde. Entretanto, ao descobrirem pelos jornais que Tomoya havia se tornado um Shichibukai e que Aqua, uma membro da religião, fazia parte de sua tripulação, eles chegaram a uma conclusão. A força por trás da religião Axis era o Shichibukai. Nem todos os piratas sonhavam em conquistar o mar ou se tornar o rei dos piratas. Muitos estavam apenas tentando sobreviver sob a opressão do governo mundial. Para esses piratas, ter uma conexão com uma figura poderosa como Shichibukai, mesmo que tênue, pode ser um salva-vidas. Então, de certa forma, eles se tornaram devotos cultistas da religião Axis. Vendo a oportunidade de conhecer alguém de verdade no mar, eles correram para conseguir assinaturas, consolidando sua conexão instável. Tomoya imediatamente percebeu esses desesperados motivados pelo lucro. Bloqueando o turbulento Aqua, ele deu a eles duas escolhas. Acredite verdadeiramente na deusa da água e seja sempre leal à religião Axis, ou desista de seus pensamentos sem sentido e volte para onde você veio. Alguns tímidos, assustados com seus olhos penetrantes, voltaram sorrateiramente para seus navios e partiram. Alguns piratas ousados e cruéis foram abatidos por um raio no local. Quanto aos sinceros restantes, eles alegremente pegaram as assinaturas e seguiram o conselho de Tomoya de ir para Alabasta, em busca da estabilidade que desejavam. Com a dispersão da frota pirata, esse ataque terminou.
Para a surpresa de Tomoya, logo após os piratas novatos partirem, o navio de guerra da marinha apareceu atrás do Sonho Sem Fim, hasteando a bandeira da gaivota. No navio de guerra estava um velho conhecido, o contra-almirante do quartel-general da marinha, Sommer, com 3 grandes charutos na boca. Antes que os navios se aproximassem, uma fumaça branca saiu do convés do navio de guerra. Sommer, completamente transformado em fumaça, disparou pelo ar como uma ágil cobra branca, pousando primeiro no Sonho Sem Fim. Sem muita conversa fiada, ele deu uma notícia que comoveu Tomoya. Como novo Shichibukai, os 5 anciões do governo mundial querem conhecê-lo. Capítulo 205. Sommer, completamente transformado em fumaça, disparou pelo ar como uma ágil cobra branca, pousando primeiro no Sonho Sem Fim. Sem muita conversa fiada, ele deu uma notícia que comoveu Tomoya. Como novo Shichibukai, os 5 anciões do governo mundial querem conhecê-lo. Tomoya finalmente entendeu porque os 5 anciões não podiam esperar mais. Ele abaixou a cabeça, pensativo, sem se surpreender com a convocação do governo mundial. Na verdade, receber a mensagem somente agora foi um pouco mais tarde do que o esperado. Enviar Sommer, que teve várias interações com eles, para entregar a notícia mostrou a importância que os 5 anciões deram a esse encontro. Parecia que eles realmente queriam algo dele. Sem problemas, Sommer. Vou com você até Mary Geoise. Tomoya assentiu. Este foi um passo necessário para ganhar mais tempo para se desenvolver sob o disfarce de ser um Shichibukai. Além disso, havia informações que ele queria dos 5 anciões, e esta era uma boa oportunidade para sondar o governo mundial. O mais importante é que ele precisava tranquilizar os 5 anciãos, não é? Obrigado, disse Sommer, dando uma tragada em seu charuto. O rápido acordo de Tomoya o poupou de muito trabalho de persuasão. No mês desde o último encontro, a aura de Sommer se tornou mais estável e contida, um sinal de crescimento após o treinamento com Garp no quartel-general da Marinha. É surpreendente, Sommer. Você parece ter ficado muito mais forte, disse Tomoya com um sorriso. Com os negócios oficiais concluídos, era a hora de uma conversa descontraída. E tem outro charuto na boca dele. Não é de se espantar que o cabelo dele tenha ficado branco cedo. Aqua, descansando no sofá e comendo batatinhas, entrou na conversa. Meu cabelo é naturalmente branco. A voz de Sommer ficou mais alta, irritado com a mulher de cabelo azul que sempre conseguia irritá-lo. Depois de um gole de chá, Sommer recuperou sua postura séria e olhou para Tomoya. Comparado a você, meu progresso é insignificante. Refletindo sobre os vários incidentes graves que Tomoya causou recentemente, Sommer suspirou profundamente. Ele se lembrou do primeiro encontro, quando o oponente de Tomoya era Krieg, um pirata com uma recompensa de menos de 30 milhões. Agora, todos os membros da tripulação do restaurante marinho possuíam um poder aterrorizante que excedia o de um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Hahaha, encontrei companheiros muito confiáveis e poderosos. Tomoya riu. O ânimo da tripulação aumentou com os elogios. Droga, mesmo que você nos elogie assim, não ficaremos felizes com isso, miau. Exceto você, Aqua, acrescentou Tomoya. Aqua congelou, sua expressão se transformando em raiva. O que você quer dizer com isso? Como ousa subestimar o papel e a contribuição desta deusa? Eu vou lutar com você. Aqua pulou, pronta para desafiar Tomoya. Tomoya tomou um gole de chá calmamente e olhou para ela com seriedade. Aqua, você é a única, uma idiota, ponto. Ah, sério, Tomoya, eu já te disse muitas vezes para não respirar fundo quando falar. Pensando que era um grande elogio, Aqua rapidamente assumiu uma postura alegre e pegou a xícara vazia de Tomoya para enchê-la novamente. Aqui, deixa esta deusa te servir mais chá. Sob o olhar confuso de Sommer, Aqua saiu correndo para fazer chá. Na entrada do salão principal, o pessoal da marinha reunido assistia à cena com espanto. O contra-almirante Sommer é realmente incrível, se dando tão bem com o infame Shichibukai. Esses caras incrivelmente ferozes até ousaram matar um dragão celestial. Eles eram a nova geração da marinha sob o comando de Garp e Sengoku, a maioria ocupando cargos de oficiais subalternos com força significativa. Essa precaução era para evitar o pior cenário nesse encontro com a tripulação de Tomoya. Quanto aos marinheiros comuns que ficaram no navio de guerra, eles não estavam qualificados para embarcar no Sonho Sem Fim. Aqui, isso é para vocês. Aqua, de bom humor, serviu chá para Tomoya e entregou água pura à marinha. Nós também ganhamos um pouco? Os oficiais da marinha ficaram surpresos e lisonjeados. Essa mulher arrogante nem tinha olhado para eles antes. Embora isso possa ser presunçoso. Sommer, exalando um anel de fumaça com os olhos ardendo de espírito de luta, disse: Tomoya, como pedido pessoal, você lutaria comigo? Lutar contra oponentes fortes era a melhor maneira de melhorar seu aqui e sua força geral. Lembrando-se dos ensinamentos de Garp, ele queria ver a distância entre ele e esse velho conhecido. É raro você fazer um pedido desses. Tomoya pousou sua xícara de chá purificado e sorriu. Tudo bem, eu aceito. No entanto, Tomoya interrompeu a crescente excitação de Sommer. Alguém mais lutará com você. Ele apontou para além de Aqua, Miau, Kana e Brook, diretamente para um homem musculoso de cabelos dourados e braços cruzados. Rei, por favor, entretenha nosso amigo perdido há muito tempo. King, sentado num canto, ficou surpreso. Eu? Lutar contra esse usuário assustador do Logia? Zumbidos enchiam o ar enquanto o motor interno do King acelerava. Uma aura tão aterrorizante como dizem os boatos. Este homem é mais forte que um monstro. Os oficiais da marinha na porta, já nervosos, ficaram ainda mais assustados com a atmosfera intensa. Tomoya, você realmente precisa agravar as coisas tanto assim? Não queremos causar grandes problemas se o King o matar acidentalmente, disse Aqua, olhando para Sommer com pena. Miau acrescentou, sim, seria problemático se o King o matasse acidentalmente, Miau. Kana e Brook também pareciam preocupados, sabendo em primeira mão o quão assustadora era a destreza de King. Hey, hein? Tudo bem.
O sorriso destemido de Sommer retornou. Não se preocupe, não sou tão fácil de derrubar. Tomoya inicialmente recusou o desafio de Sommer, temendo estar sendo subestimado. Mas se seu oponente fosse um rei, temido até mesmo pelo governo mundial, fazia sentido. Nesse caso, vamos para fora. Nosso navio não aguenta essa batalha. Com isso, Tomoya liderou o caminho para fora. Sommer e os outros seguiram, enquanto os oficiais da marinha, suando profusamente, abriam caminho, tentando evitar qualquer provocação. King, sentindo uma pressão imensa, seguiu-o relutantemente, e sua presença imponente intimidava ainda mais a marinha. Por que ninguém pede minha opinião? Decidir meu destino sem consultar ninguém. Isso é realmente aceitável? O barulho do motor ficou mais alto, marcando os passos de King em direção ao convés. Lá fora, o rosto de Sommer ficou amargo. Não me subestime, Tomoya. Você acha que King é só um motorista, usando essa máquina para lutar comigo? Diante deles estava uma grande máquina com cara de gato. Não é qualquer máquina, Sommer. Em breve, você entenderá o nível de máquina de guerra que está enfrentando. Tomoya sorriu ao lado da máquina. Com os preparativos concluídos, Miao montou rapidamente a máquina de segunda geração usando metal Vapol, realizando testes básicos de dados. Usar Sommer, um usuário do Logia, para testar sua capacidade final de combate foi perfeito. Ao ouvir isso, a equipe se sentiu aliviada, mudando sua preocupação para a empolgação pela estreia da máquina de segunda geração, especialmente Miao. Embora tenha sido doloroso para o criador, Miao reconheceu que King era o único a bordo que poderia utilizar totalmente o potencial da máquina. King, ao saber da situação, suspirou aliviado e os ruídos do motor diminuíram. Interpretando isso erroneamente como se King estivesse retraindo seu espírito de luta, a capa de Sommer balançava com fumaça branca enquanto ele reunia energia. Se for esse o caso, eu vou desmontá-lo primeiro. Tomoya não respondeu, sinalizando para King começar. King caminhou até a máquina e apertou o botão central R. Em um instante, o rosto de aço do gato se abriu, revelando a máquina de segunda geração, com quase 3 metros de altura. Seus olhos eletrônicos trapezoidais brilhavam em vermelho. O corpo aerodinâmico, com cores contrastantes vermelho e prata, exalava uma presença imponente. Feito de metal Vapol, as peças de aço, pulsos, tornozelos e costas foram integradas com dials aprimorados, fundindo-se com o corpo vermelho prateado. A característica mais notável era o núcleo azul brilhante em seu peito. Esta era a fonte de energia da máquina e sua parte mais durável. As pupilas de Sommer diminuíram. Comparada à capa em forma de cabeça de gato, a verdadeira forma da máquina era inspiradora. Como contra-almirante da Marinha, ele tinha algum acesso aos projetos de armas científicas do governo liderados por Vegapunk. No entanto, esses projetos pareciam muito menos avançados do que esta máquina. Não é de se admirar que seu navio possa voar e mergulhar. Sommer olhou para Miao com cautela. Enquanto os oficiais da Marinha estavam perplexos com a máquina, King calmamente se aproximou dela e tocou o núcleo de energia. Os olhos da máquina examinaram King completamente. Verificação de identidade em andamento. Verificação concluída. Rei, unidade aliada, autorização concedida, preparando para operação manual. Com uma voz mecânica confirmando o usuário, os componentes da máquina se soltaram, voando até Rei. Braços, pernas e partes do tronco foram rapidamente montados, cobrindo o corpo musculoso de King com a máquina. Zumbidos preencheram o ar enquanto King, agora envolto em liga vermelha e prateada, deu um passo pesado para frente. King de Ferro fez uma entrada dramática. O corpo de aço de quase 3 metros de altura projetava uma sombra, pressionando Sommer. Venha, vamos ver se essa máquina é mais resistente que naufrágios. Sommer, com os punhos cobertos pelo aqui de armamento preto, avançou em direção à máquina. Cobra branca punho de aço. Usando a fumaça para se impulsionar, o punho enegrecido de Sommer mirou na cabeça da máquina. Lá dentro, King, em modo de jogo, viu indicadores de perigo e rapidamente analisou a trajetória do ataque. Com um movimento sutil de cabeça, a máquina desviou do punho. A fumaça branca quase atingiu a cabeça da máquina quando King rapidamente retaliou. Bum! Com o disparo dos propulsores traseiros, King fechou a distância, erguendo um punho de liga metálica crepitando com relâmpagos. Elementalização. Vendo o perigo, Sommer transformou seu corpo em fumaça. Entretanto, o punho de liga metálica atingiu Sommer, fazendo-o atravessar as grades e cair no casco do navio de guerra. Argue, argue. Em meio à madeira quebrada, Sommer se levantou, com sangue escorrendo de sua boca. Mesmo na forma elementar, como esse punho me atingiu? Ele olhou fixamente para o punho direito enegrecido da máquina. Foi isso. Feito de pedra do mar, assim como seu jute, zumbidos sinalizaram que King estava levantando a palma esquerda da máquina. O núcleo emitia energia poderosa, concentrada em uma corrente elétrica comprimida. Zap! Com faíscas elétricas, um canhão eletromagnético disparou em direção a Sommer. Sommer, sem ousar ser descuidado, sacou seu jute, totalmente coberto de aqui, e atacou o canhão elétrico. Bum! O ataque duplo funcionou, dividindo a energia em 2 raios menores, causando grandes respingos de água em ambos os lados do navio de guerra. Corrida branca. Temendo a destruição do navio de guerra, Sommer se transformou em uma nuvem de fumaça, voando alto para elaborar uma estratégia. Mas King não lhe daria tempo, lançando mini-foguetes de plataformas montadas nos ombros. Sentindo o perigo, Sommer desviou, mas os foguetes, deixando um rastro de fumaça, retornaram. Eles conseguem rastrear? As pupilas de Sommer se estreitaram. Isso estava além da sua compreensão das armas deste mundo. Bum, bum, bum. Pego de surpresa, os foguetes o atingiram, engolfando-o em chamas. Contra-almirante Sommer.
A tripulação da marinha, assustada, gritou: "Não se preocupe, isso não vai me matar." A fumaça subiu, revelando o rosto sério de Somer. Ele escapou por pouco da explosão com a elementalização. Zumbidos marcaram o retorno do motor enquanto King diminuía a distância novamente. Com o fogo dos propulsores traseiros, King encurtou a distância, erguendo um punho de liga metálica crepitando com relâmpagos. Não apenas punhos de pedra do mar, canhões eletromagnéticos e foguetes rastreadores, mas até mesmo a mobilidade é incrível. O coração de Somer disparou, ativando aqui em ambos os braços para bloquear o punho de liga metálica que se aproximava. Bum! Os punhos negros se chocaram, criando ondas de choque. Luz vermelha e fumaça branca se entrelaçaram, com os dois envolvidos em um rápido combate corpo a corpo. Usando os estilos Moku Moku no Mi e Rokushiki, Somer ganhou uma pequena vantagem, acertando golpes sólidos na máquina. No entanto, os impactos apenas danificaram a superfície, restaurando-a rapidamente, superando em muito o aço comum. Após uma batalha feroz, Somer concluiu: com seu Aqui atual, ainda incapaz de destruição interna, ele não poderia causar dano fatal à máquina. Uma fumaça espessa cobriu a visão de King, permitindo que Somer subisse e reunisse fumaça comprimida. Sob a orientação de Garp, ele desenvolveu ainda mais a Moku Moku no Mi, não apenas como suporte. Cobra branca de jato duplo. Com punhos aprimorados pelo Aqui, duas cobras brancas se entrelaçaram em pleno voo, formando um ataque poderoso. Escudo de liga. King, auxiliado pela máquina, levantou o braço direito de liga, formando um escudo. Bum! O ataque infundido com Aqui atingiu o escudo, incapaz de quebrar a liga, mas empurrando King para o mar. Respingo. A máquina submersa enviava ondas ondulantes. Antes que a água se acalmasse, o punho direito, energizado, foi lançado em direção a Somer. Somer, surpreso, bloqueado com os braços cobertos de Aqui. Baque. Lançado para longe, ele mal se estabilizou graças à fumaça. Abaixo, a máquina ressurgiu com a superfície intacta. Ao ver King levantar a palma esquerda eletrificada novamente, o espírito de batalha de Somer diminuiu. Eu perdi, ele suspirou. Continuar poderia revelar fraquezas, mas pensando em King, que não havia lutado completamente, ele sentiu uma derrota intensa. Mais treinamento o aguardava em Marineford. Entendendo a decisão, King retraiu o braço, retornando ao sonho sem fim. O esforço físico e mental de controlar a máquina era imenso. Por sorte, ele vinha treinando constantemente. Se fosse ele mesmo, teria atingido seu limite em 1 minuto. No navio de guerra, os oficiais da marinha ficaram em silêncio. O desempenho da máquina excedeu sua compreensão de armas, seu impacto foi maior que a derrota de Somer. Alguns oficiais perceberam que o futuro veria um poder tecnológico rivalizando com Akuma no Mi e Aqui. Com movimentos mecânicos, a máquina retornou ao depósito de Miau para recarga. King, inexpressivo, ficou animado e foi recebido com aplausos orgulhosos da tripulação. Na verdade, ele estava exausto. Bom trabalho. Tomoya deu um tapinha no ombro de King, satisfeito com a estreia. Ignorando exceções, King, que pilotava a máquina, tinha o poder de rivalizar com um vice-almirante. Você criou algo extraordinário. Somer, dando uma tragada no charuto, aproximou-se. Retiro minhas palavras anteriores. Mesmo que não seja King, outros pilotando esta máquina seriam oponentes difíceis. Ele aceitou sua derrota com elegância. Isso era muito humilde. Outros não conseguiam utilizar a máquina ao máximo. Tomoya pensou. Vamos encerrar essa atividade de reunião, Somer. Que tal uma refeição antes de irmos para Mary Geoise? Somer pretendia recusar, mas, lembrando-se da comida deliciosa do restaurante do mar, assentiu. Completar a tarefa dos 5 anciões poderia esperar até que ele estivesse cheio. Após um almoço agradável, Tomoya pegou seu Kitetsui e o Bashiri e embarcou no navio de guerra com Somer. Ele não arriscaria levar toda a tripulação para Mary Geoise, temendo uma possível emboscada. Em caso de problemas, sua velocidade com a Goro Goro no Mi aumentava suas chances de escapar. O pior caso foi morrer em Mary Geoise e ter Aqua para reanimá-lo. Entretanto, considerando o interesse dos 5 anciões nele, isso era improvável. Antes de partir, Tomoya deu seu Vivre Card para Miau e King, instruindo-os a mergulhar fundo e esperar se o cartão começasse a queimar. Com os preparativos completos, o navio de guerra e o sonho sem fim se separaram. Tomoya e Somer seguiram para Mary Geoise, enquanto Aqua e os outros continuaram para Cabos Gêmeos. Com rotas oficiais, o navio de guerra chegou à Headline em 2 dias. Após a apresentação dos documentos, o pesado navio de guerra foi içado para Mary Geoise. Este era o principal meio de transporte da marinha para atravessar a Grand Line, enquanto piratas e mercadores sem tais privilégios tinham que passar pela Ilha dos Homens Peixe. Em Mary Geoise, sob escolta de Somer e agentes do CP, Tomoya caminhou por luxuosas áreas residenciais até o fortemente guardado Castelo da Terra Santa. No salão opulento, os 5 anciãos aguardavam, tendo recebido aviso prévio. Ao ver Tomoya, eles mostraram expressões variadas. Finalmente conhecemos, Relâmpago do Mal Extremo, Tomoya. Capítulo 206. Quem falava era ninguém menos que Jai Garcia Saturn, apoiado em sua bengala. Como se Shibukai da defesa científica do governo mundial, ele era quem conduzia a conversa com Tomoya. Os outros 4 permaneceram em silêncio, mas seus olhos afiados e experientes estavam todos focados em Tomoya. Uma pressão invisível e intensa o envolveu, como se estivesse diante de 5 monstros gigantescos e grotescos. Eles eram verdadeiramente os governantes que estavam no auge do mundo pirata, perdendo apenas para a imagem em termos de poder e autoridade. Devido à natureza confidencial da reunião, Somer e os agentes do CP ficaram todos esperando do lado de fora. Diante dos olhares intensos dos 5 anciões, Tomoya calmamente deu um passo à frente sem responder imediatamente. Ele manteve o silêncio enquanto caminhava até o centro do salão, sentando-se no sofá vazio em frente aos 5 anciãos.
Estendendo a mão, pegou uma uva da mesa e a jogou na boca. A uva fria e suculenta explodiu em sua boca. A polpa era grossa e o suco era doce, deixando um gosto persistente mesmo depois de engolido. Droga, não é de se espantar que os 5 anciões comam essas coisas. Depois de se maravilhar silenciosamente com o sabor, Tomoya esticou os braços, apoiando-os nos braços do sofá de couro e cruzou as pernas casualmente. Este era o plano que ele havia elaborado antes de chegar a Mary Geoise, apresentar uma imagem de um recém-chegado arrogante e imprudente diante dos 5 anciões. Comparado a um vilão astuto e intrigante, um jovem rebelde e indisciplinado seria mais fácil de controlar. Essa abordagem faria com que os 5 anciões baixassem a guarda contra ele, dando-lhe a oportunidade de pegar o governo mundial desprevenido quando necessário. Como esperado, vendo sua atitude arrogante e desdenhosa, as expressões dos 5 anciões gradualmente escureceram. Não precisa de apresentações. Acredito que todos vocês já sabem quem eu sou. Tomoya ergueu os olhos levemente, examinando cada um dos 5 anciões, que estavam sentados ou em pé. Então, por que vocês não se apresentam? Pirralho, cuidado com o tom de voz. O sujeito de terno verde escuro, Topman, bateu na mesa, gritando de raiva. Não é natural se apresentarem quando nos encontramos pela primeira vez? Tomoya pegou um pedaço de pão de queijo e começou a comê-lo casualmente. Não se preocupe, acho que não é irracional pensar dessa maneira. Mars, com sua longa barba branca, olhou para ele e foi o primeiro a falar. Eu sou o Shichibukai ambiental do governo mundial, Marcus Mars. Com ele assumindo a liderança, os outros 5 anciões, embora insatisfeitos com a atitude descarada de Tomoya, ainda se apresentaram brevemente. Depois disso, eles perderam a vontade de conversar mais sobre amenidades. Vamos deixar de lado as gentilezas, Tomoya. O motivo pelo qual o chamamos aqui, além dos procedimentos habituais, é que queremos aprender algumas coisas com você. Observando Tomoya bebericando casualmente um pouco de suco, os músculos faciais de Saturno se contraíram levemente. Por exemplo, aquele seu navio que pode atravessar livremente o céu e os mares profundos, disse ele com uma voz profunda. Como esperado, Tomoya engoliu o suco fresco de uma só vez e riu com vontade. Ah, isso? Não é nada de especial. Se estiver interessado, posso te enviar as plantas depois. Uma observação tão casual fez com que o astuto Saturno percebesse algo. Concordando tão prontamente, será que esse pirralho tem algo ainda mais avançado na manga? Como não era explicitamente exigido por sua missão, Sommer não relatou nenhuma informação sobre o modelo de 2ª geração. Parece que o sonho sem fim não é o ápice das habilidades do seu cientista, comentou Shepard Tempiter significativamente. Em resposta, Tomoya olhou para o lado e deu de ombros. Quem sabe? Essa atitude insuportável irritou ainda mais o temperamental Topman, cujo olhar feroz irradiava a intenção de matar. Durante muitos anos, ninguém ousou enfrentar os 5 anciões com tal atitude. Pensando nos muitos segredos que esse pirralho escondia, Topman mal conteve a vontade de matá-lo ali mesmo. Nesse caso, obrigado pela sua contribuição ao governo mundial, disse Saturno, brincando com a bengala em forma de agulha em sua mão enquanto passava para a próxima pergunta. E eu gostaria de saber mais sobre aquela Aqua no seu navio que pode controlar livremente o mar. Que habilidade é essa? Eles conduziram uma extensa investigação sobre as habilidades de Aqua. Entretanto, mesmo com a enciclopédia completa de Akuma no Mi do governo mundial e registros de raças raras, eles não encontraram nenhuma informação que correspondesse às suas habilidades. Essa garota, que se autodenominava deusa da água, parecia ter surgido do nada. Desta vez, Tomoya não respondeu tão rapidamente. Em vez disso, começou a comer lentamente os biscoitos e salgadinhos sobre a mesa. O som crocante de sua mastigação ecoou no luxuoso e espaçoso salão. Os 5 anciãos, no entanto, foram pacientes, observando em silêncio enquanto Tomoya terminava o biscoito inteiro e até lambia os dedos, imitando a deusa boba. Já demonstrei minha sinceridade ao oferecer as plantas do navio. Quanto a revelar as informações do meu parceiro, seria uma perda enorme para um empresário. Diga seu preço. Saturno imediatamente percebeu suas intenções. Simples, gosto de fazer negócios com pessoas inteligentes como você. Diante dos olhares focados dos 5 anciões, Tomoya disse calmamente, as técnicas completas de treinamento para os 6 estilos da marinha. Seja a deusa boba miau ou lutador de força bruta Kana, ou até mesmo o homem comum King, se eles pudessem aprender com sucesso os 6 estilos da marinha, isso aumentaria muito a força geral de sua equipe. Embora com seu poder atual, obter os 6 estilos da marinha, que eram amplamente conhecidos na marinha, não fosse particularmente difícil. Não se comparava a adquirir os métodos completos e mais eficientes por meio de canais oficiais. Como era para seus companheiros, naturalmente tinha que ser o melhor. Sem problemas. Avisarei o Kong mais tarde. Você pode retirar diretamente em Marineford. Após uma breve consideração, Saturn concordou com essa condição. Comparado às informações desconhecidas sobre Aqua, essa coisa, que não era particularmente classificada pela Marinha, era inconsequente. Quanto a se a outra parte diria a verdade, ela mesma julgaria. O tipo Zoan, fruta humana, modelo mítico, deusa da água. Tomoya disse calmamente. Essa é a Akuma no Mi que Aqua comeu. Se algo como a fruta Nika existe neste mundo, dizer que existe uma fruta da deusa da água não é tão absurdo, certo? Não diga bobagens. Nunca ouvi falar de uma fruta dessas em centenas de anos. Topman deu mais um passo à frente, irritado. As frutas do diabo nascem dos fortes desejos das pessoas. Aqua anseia por se tornar uma deusa que controla o mar desde criança. Não é natural que uma fruta dessas exista, retrucou Tomoya. Suas palavras fizeram os 5 anciões ficarem em silêncio. Pensando na religião Axis que vinha crescendo rapidamente nos últimos tempos, talvez realmente houvesse tal possibilidade. Eles retiveram suas opiniões. Você até sabe o motivo da existência das frutas do diabo, pirralho.
Parece que seu passado é mais complicado do que pensávamos. Nazujuro, o único que não usava terno, embalou sua famosa espada nos braços, apontando a informação-chave. Acho que não sou obrigado a explicar isso a vocês. Sou? Perguntou Tomoya em resposta, com um toque de mistério que fez os 5 anciões franzirem a testa profundamente. Já que o assunto havia surgido, Saturn suavemente fez a pergunta final. De acordo com Borsalino, durante sua luta em Warrior 7, como usuário da Goru Goru no Mi, você foi capaz de se mover livremente no mar, ignorando a maldição do oceano. Queremos ver com nossos próprios olhos. Como esperado, a resposta de Tomoya a essa pergunta foi simples. Isso foi. Sentado no sofá com as pernas cruzadas, ele começou a quebrar sementes de girassol. Chega! Convocá-lo como novo Shichibukai não é desculpa para você ficar aqui em Mary Geoise. Topman finalmente não conseguiu mais se conter. Levantou-se, transformando-se em uma forma sombria e monstruosa, pronto para punir Tomoya na hora por sua insolência. Foi o pastor Tenpeter, o Shichibukai agrícola, quem o interrompeu com a mão. Ele é apenas um pirralho arrogante com algum poder. Vamos ver o que ele tem a dizer primeiro. Ao ouvir isso, Topman retirou sua aura ameaçadora e perigosa, retornando à sua forma humana. A atuação dupla desses velhos astutos estava começando a ficar interessante. Tomoya conseguia perceber suas verdadeiras intenções num piscar de olhos. Eles estavam apenas tentando intimidá-lo com uma demonstração de força, demonstrando que poderiam matá-lo a qualquer momento. Se não fosse pela técnica de ressurreição de Aqua, ele poderia ter sido cauteloso e cedido um pouco. Mas agora, desculpe. Quero conhecer o cientista-chefe do governo mundial, Vegapunk. Ignorando a ameaça, ele calmamente declarou sua condição. Naquele momento, o novo mundo de Vegapunk, a Ilha Cabeça de Ovo, ainda não havia sido construído. Ele ainda residia na instalação secreta de pesquisa do governo mundial, o que dificultava sua localização. Um pedido tão perigoso, aconselho você a desistir, disse Saturn friamente. Como Shichibukai especificamente responsável pela defesa científica, ele estava bem ciente das potenciais ameaças representadas por Tomoya, que possuía tecnologia avançada se ele entrasse em contato com Vegapunk. Calma, é que meu pequeno cientista no navio quer o autógrafo do seu ídolo. Afinal, ele é o cientista mais avançado do mundo, supostamente 500 anos à frente. Desta vez, Saturn demorou muito mais para considerar sua resposta. Posso concordar com sua solicitação, mas preciso estar presente durante toda a reunião. Dado o significativo valor de pesquisa e a importância estratégica das frutas do diabo que desafiam o mar, ele estava disposto a fazer um acordo. Claro, Tomoya assentiu. Contanto que pudesse encontrar Vegapunk, ele tinha seus próprios métodos. Tem água do mar aqui? Ele perguntou. Com um rosto inexpressivo, Saturn acenou levemente com a mão. Uau! 2 agentes do PC, de uniforme branco e máscaras, surgiram do nada, trazendo consigo uma grande banheira preparada. Vendo isso, Tomoya não hesitou. Ele pousou a bebida e se levantou lentamente, começando a se despir diante dos 5 anciões. Embora isso fosse compreensível, os 5 anciões não conseguiram evitar contrair os lábios. Esse pirralho estava realmente agindo como se fosse o dono do lugar. Tomoya já havia tirado seu casaco preto, camiseta e calças, dobrando-os cuidadosamente. Sua cueca estampada com urso imediatamente se tornou a coisa mais chamativa da sala, ofuscando até mesmo suas linhas musculares bem definidas. Perto dali, 2 agentes tinham expressões complicadas. Mesmo com sua formação profissional, elas não conseguiam deixar de se sentir um tanto perturbadas. O novo Shichibukai, o notório criminoso que matou um dragão celestial, estava usando esse tipo de coisa? Enquanto eles ainda estavam incrédulos, ouviu-se um grande barulho quando Tomoya pulou no tanque. Faíscas de eletricidade e água espirrando por toda parte enquanto ele começava a nadar livremente. Ei, você tem sabonete de banho? Shampoo também serve. Tomoya emergiu da água, sacudindo o cabelo molhado, e perguntou casualmente às 2 agentes. Agentes femininas. Um criminoso notório, mas ele ousou tomar banho e lavar o cabelo no salão de reuniões solene, bem na frente dos 5 anciões. Esse homem, que era heterodoxo em todos os sentidos, definitivamente poderia ser chamado de indivíduo mais ultrajante do mundo. Até mesmo gente como Rocks e Roger, o rei dos piratas, não eram tão ousados quanto você. Justo quando eles estavam prestes a perder a compostura profissional e sucumbir à vontade de extravasar sua frustração. Felizmente, Nazujuro, que não aguentava mais assistir, interveio. Com uma velocidade inacreditável a olho nu, ele cortou a banheira inteira, cortando Tomoya e a banheira ao meio. ZZZT. Arcos elétricos brilharam e Tomoya, cujo corpo havia sido dividido em 2, rapidamente se reformou, ficando em pé no meio da água e dos fragmentos da banheira espalhados pelo chão. Aquele golpe não foi revestido com Aki, ou melhor, foi deliberadamente contido. O objetivo era simplesmente testar se Tomoya era de fato um usuário do Goru Goru no Mi, e Tomoya cooperou, realizando uma elementalização perfeita bem na frente deles. Satisfeitos com a resposta, as expressões dos 5 anciãos ficaram ainda mais graves. Ele não era como os lunarianos que conseguiam controlar chamas. Esse pirralho era de fato um usuário de Akuma no Mi. Então como ele conseguiu desafiar as regras do mundo tão descaradamente? Embora estivessem preparados, ao verem em primeira mão um feito tão inacreditável, até os 5 anciões, que viveram por séculos, ficaram profundamente abalados. Então, você já tem sua resposta? Tomoya usou sua eletricidade para secar seu cabelo molhado e começou a se vestir novamente. Ainda precisamos que você coopere um pouco mais. Saturn escondeu o choque e gesticulou com os olhos para os agentes do CP próximos. Os 2 agentes entenderam imediatamente, pegando um par de algemas pesadas e pretas, a nêmesis de todos os usuários de Akuma no Mi, as algemas de pedra do mar. Ei, se eu posso ignorar os efeitos da água do mar, essa coisa, que também depende de elementos marinhos, não é desnecessária?
Ao ver as algemas de Kairoseki nas mãos do agente, os olhos de Tomoya brilharam com uma breve pitada de ansiedade. Isso ainda está dentro do nosso acordo. Saturn voltou contra ele a troca equivalente anterior. Os olhares dos outros 4 anciãos eram igualmente frios, carregando uma pressão implícita à qual era impossível resistir. Suas mentes eram afiadas o suficiente para captar a mudança sutil na expressão de Tomoya. Isso está bem então. Tomoya não teve escolha a não ser levantar as mãos obedientemente enquanto os agentes do CP se aproximavam. Clique. Como um prisioneiro sendo escoltado, as algemas de pedra do mar estavam presas nos pulsos de Tomoya, firmemente presas à sua pele. Para provar que não era afetado pela pedra do mar, Tomoya começou a realizar uma série de exercícios energéticos de calistenia na frente dos 5 anciões, agitando os braços e as pernas com vigor exagerado. Seus movimentos bizarros e cômicos quase quebraram novamente a compostura profissional das agentes femininas. Outros usuários de Akuma no Mi não deveriam ser capazes de fazer o que eu acabei de fazer, certo? Tomoya parou com suas palhaçadas e se virou para os agentes. Vocês poderiam me ajudar? Usando essa coisa, as pessoas podem pensar que sou algum tipo de criminoso notório. Embora as palhaçadas da deusa boba fossem uma verdadeira dor de cabeça, sua habilidade de purificação ainda era muito eficaz. Nem mesmo a pedra do mar surtiu efeito. A razão pela qual ele fez isso foi para mostrar deliberadamente uma falha, para vender um ponto fraco na frente dos 5 anciões. Você realmente é um criminoso notório. As agentes gritaram mentalmente, mas mantiveram os rostos inexpressivos. Elas olharam para os 5 anciões que estavam por perto. Sem a ordem deles, eles não conseguiam soltar as algemas quando quisessem. Os 5 anciãos trocaram olhares e rapidamente chegaram a um consenso. Se não fosse afetado, ele poderia facilmente se elementarizar e escapar das algemas como antes. Por que se dar ao trabalho de pedir para outra pessoa destrancá-las? Embora sua força não tivesse sido completamente anulada, ele ainda seria afetado pela pedra do mar. Eles imediatamente chegaram a essa conclusão precisa, mas tacitamente escolheram não expô-la. O resultado foi claro. O plano de Tomoya de vender uma falha foi um grande sucesso. O motivo pelo qual tudo correu tão bem, além de suas habilidades de atuação dignas de um Oscar, deveu-se em grande parte à imagem arrogante e imprudente que ele cultivou cuidadosamente desde o início. Foi uma mudança bem planejada. Essa era a vantagem incomparável de um transmigrador com uma visão estratégica superior. Saturn, mantendo o rosto impassível, acenou com a mão. Nós testemunhamos algo inacreditável hoje. Libertem-no. Sim. O agente do CP recuperou a chave e removeu as algemas de pedra do mar dos pulsos de Tomoya. Saturno olhou para eles levemente, e eles entenderam sua intenção, desaparecendo do salão num piscar de olhos. Os 5 anciãos não continuaram questionando como Tomoya conseguiu fazer isso porque sabiam que mesmo se perguntassem, dificilmente obteriam a resposta certa. Provavelmente seria apenas alguma bobagem sobre água conduz eletricidade. Eles tinham bastante tempo, então não tinham pressa. Se conseguissem encontrar uma maneira de obter o fator de linhagem de Tomoya mais tarde, a verdade se tornaria clara. Por enquanto, era mais importante mantê-lo sob controle e não assustá-lo, correndo o risco de perder esse segredo que mudaria o mundo. A vantagem era deles. Tomoya apontou para o prato de frutas vazio na mesa de centro. Bem, se não há mais nada, vou me retirar. Com isso, ele se virou e caminhou em direção à porta sem esperar uma resposta dos 5 anciãos. Espere. Saturn gritou. Tomoya se virou, parecendo confuso. Se você quer se tornar um Shichibukai, reputação e prestígio são importantes, mas você também precisa ter força para isso. Enquanto ele falava, a forma de Saturn se expandiu rapidamente, brotando 6 pernas semelhantes a aranhas na parte inferior do seu corpo, chifres negros na cabeça e um anel de chamas negras queimando em seus ombros. Sua aura era fria e sinistra, lembrando o lendário Oni revelando sua verdadeira forma. Isso foi algo que eles decidiram antes desta reunião, para testar a força de Tomoya e intimidá-lo com poder absoluto. ZZT. ZZT. Tomoya permaneceu destemido, seu corpo crepitando com relâmpagos, como se o próprio deus do trovão tivesse descido, enfrentando a presença avassaladora de Saturn. Tem certeza de que quer fazer isso? Não me importo de destruir seu castelo de Mary Geoise. Não se preocupe. Enquanto estivermos aqui, você não terá essa habilidade. Embora os outros 4 anciões não tenham revelado suas verdadeiras formas, após uma breve contemplação, uma onda de energia invisível começou a se espalhar, envolvendo todo o salão. Essa era uma habilidade que todos compartilhavam ou era apenas uma delas? O olhar de Tomoya ficou mais sério. Com a percepção inata de sua Goru-Goru no Mi, ele conseguia sentir a força indomável dessa barreira de energia invisível. Com seu poder atual, seria realmente difícil quebrá-lo em tão pouco tempo. Então Mary Geoise, a terra sagrada dos dragões celestiais, não é tão fácil de invadir. Enquanto ele pensava, uma sensação estranha se espalhou pelo seu corpo, e Tomoya percebeu que não conseguia se mover. Era a habilidade de Saturn. Após imobilizar Tomoya com sucesso, os olhos de Saturn começaram a brilhar com uma luz vermelha ameaçadora. Essa também era uma de suas habilidades. Qualquer um que ousasse olhá-lo nos olhos teria sua cabeça explodindo em um instante. Bum! Uma explosão irrompeu, acompanhada por chamas abrasadoras. Em meio à fumaça ondulante, relâmpagos crepitaram e se reagruparam na forma de Tomoya no ar. Espada do desfiladeiro. Suas intenções agora estavam bem claras, então Tomoya decidiu demonstrar algumas de suas habilidades expostas. O solo sob Saturn começou a subir lentamente, chamas brilhantes e calor escaldante se expandindo rapidamente. A espada de magma atingiu a parte inferior do corpo de Saturn, criando uma nuvem de cogumelo em miniatura no ar.
100 milhões de volts, lança do trovão. Eletricidade brilhou quando Tomoya lançou a lança de trovão com toda a sua força, adicionando um ataque de relâmpago ainda mais destrutivo à nuvem de cogumelo que ainda se dissipava. A intensa onda de choque se espalhou descontroladamente, apenas para desaparecer no nada ao atingir as paredes e janelas do salão. Semelhante às habilidades de Sakazuki, é um tanto interessante. O som de uma bengala batendo no chão ecoou enquanto Saturn, tendo retornado à sua forma humana, saiu ileso dos escombros. Seu terno limpo esvoaçava na brisa, sem sinais visíveis de ferimentos? Tomoya franziu a testa levemente, sabendo que Saturn possuía alguma forma de habilidade poderosa de regeneração, mas isso estava além de suas expectativas. Chega, Saturno ordenou o fim da batalha. Eles alcançaram seu objetivo de exibir seu poder e não viram necessidade de revelar mais suas cartas e segredos. Perdoar o seu crime de matar um dragão celestial já é a maior misericórdia. Espero que você não faça escolhas erradas no futuro. Mars acariciou sua longa barba, falando com uma voz profunda. A energia invisível que envolvia o salão se dissipou enquanto ele falava. E assim o breve teste do Tomoya chegou ao fim. Tomoya se recuperou do choque, colocando as mãos nos punhos das espadas gêmeas em sua cintura. Sem se demorar mais, virou-se e foi embora. Os 5 anciões tinham mais segredos do que ele imaginara, e se fossem assim, o que dizer do governante do mundo, imagem que se sentava no trono vazio? Era difícil acreditar que Sabot tivesse conseguido escapar daqueles monstros durante sua invasão à Terra Santa. Ou havia uma conspiração mais profunda em jogo? Isso era algo que ele não conseguia determinar. Por enquanto, tudo o que lhe restava era deixar Mary Geoise rapidamente e continuar sua estratégia de crescimento furtivo. Foi somente quando sua figura desapareceu na Rua das Residências dos Dragões Celestiais que os 5 anciões se reuniram novamente. Ele nos deu parte do que queríamos e revelou mais segredos. Ele é um pirralho astuto, disse Saturno em voz baixa. Dar um tempo a ele não é problema. Como Rocks naquela época, ou Joy Boy, não importa o quão poderosas as formigas se tornem, elas jamais conseguirão abalar a imponente árvore do poder mundial. Topman, que teve uma mudança repentina de temperamento, estreitou os olhos ligeiramente. Assim como os outros Shichibukais, encontre uma oportunidade de extrair o fator de linhagem dele. A capacidade de ignorar a maldição do mar é uma descoberta importante para nós. Os outros 5 anciões também valorizaram a anormalidade que encontraram em Tomoya. A propósito, na caçada no Mar do Leste que foi planejada antes, o deus que aqueles tolos adoram parece ser aquele Aqua em seu navio, não é? Deveríamos mudar o alvo? Ao ouvir isso, uma luz fria apareceu no rosto normalmente calmo de Saturn. Eu já disse, vamos torcer para que esse pirralho faça a escolha certa. Depois de sair do salão de reuniões, Tomoya caminhou com Somer até Marineford para obter os 6 estilos da marinha. De repente, de um canto escuro da área residencial dos dragões celestiais, um martelo pesado cheio de intenções perigosas veio em direção a eles, explodindo de poder. Como escolta designada, os olhos de Somer brilharam em vermelho enquanto ele usava seu braço de fumaça para bloquear o martelo. Quem está aí? Somer olhou para o agressor. Seu fuzileiro naval imundo, sugiro que você fique longe e não interfira. Um homem com um capacete quadrado em forma de bolha saiu lentamente, com os olhos cheios de uma intenção assassina indisfarçável enquanto encarava Tomoya. O atento Somer notou seu alvo. Este é o novo Shichibukai, que acabou de terminar uma reunião com os 5 anciões e está se preparando para partir. Estou aqui por aquele maldito bastardo. O homem pegou o martelo caído a seus pés, com a expressão distorcida de raiva. Ele ousou matar meu pai e não importa o que aconteça, ele não deixará Mary Geoise viva hoje. Então este é o filho de São Charles, que Tomoya matou na casa de leilões. Somer ficou em silêncio. Quando se tratava de assuntos envolvendo os dragões celestiais como fuzileiro naval, ele não tinha autoridade para intervir. Se a outra parte ordenasse a execução de Tomoya, não havia nada que Somer pudesse fazer para recusar. E essa foi a trágica realidade da autoproclamada justiça dos fuzileiros navais? Então você é filho daquele canalha? O que quer comigo? Tomoya, compreendendo a situação de Somer, lançou-lhe um olhar que dizia, deixe isso comigo, e deu um passo à frente para encarar o filho de Charles. Morrer, cego pela vingança, o filho de Charles não desperdiçou palavras e brandiu seu martelo contra Tomoya. Tendo sido doutrinado com a crença de que era o governante do mundo desde a infância, ele não conseguia entender por que alguém ousaria matar um dragão celestial. Ele também não conseguia compreender por que essa humilde formiga recebeu o título de Shichibukai e pôde andar livremente na Terra Santa. Tomoya permaneceu calmo, segurando seu trovão e se envolvendo em batalha com o filho de Charles. Como membro dos Cavaleiros de Deus, sua força estava em um nível completamente diferente daqueles fracos e frágeis dragões celestiais. Mas ele ainda estava longe do nível de um almirante ou yonko. Após uma batalha feroz, a avaliação de Tomoya sobre ele foi quase igual à de um membro de nível médio dos Piratas Fera de Kaido. Lidar com um oponente desses era moleza para alguém do seu nível. Bang! Com um golpe horizontal da espada do desfiladeiro, Tomoya lançou o filho de Charles contra os escombros, aproximando-se e erguendo o braço direito, coberto por eletricidade de alta voltagem. Um relâmpago crepitou e um enorme cão relâmpago começou a se formar. 100 milhões de volts. Cão do trovão. Sobrecarga. Tomoya manteve sua imagem arrogante, desferindo um soco repleto de energia destrutiva na figura trêmula do filho de Charles. Clang! No momento em que o cão trovejante estava prestes a devorar seu alvo, um clarão de espada passou por ele, bloqueando o ataque. A poderosa força do relâmpago era como atingir uma barreira inflexível, facilmente desviada por uma lâmina de espada simples, de estilo ocidental.
A violenta energia elétrica se dissipou em todas as direções, destruindo o chão sob a rua automática de pedestres. Olhando através de uma parte quebrada, era possível ver os escravos e capatazes emaciados lá embaixo, olhando para cima aterrorizados, sem saber o que tinha acontecido. Na aparentemente glamourosa Mary Geoise, havia cantos escondidos de escuridão sufocante. Tomoya não teve tempo de refletir sobre essa escuridão, pois um homem de meia-idade com um impressionante penteado em formato de lua apareceu diante dele. O oficial de mais alta patente dos Cavaleiros de Deus, um dragão celestial com laços profundos com Shanks, o ruivo. Garland de Figarland. Garland girou sua espada com um movimento de pulso, liberando uma onda de energia que dispersou o cão trovejante de Tomoya. Junto com ele, o próprio Tomoya foi lançado voando uma dúzia de metros, mal conseguindo recuperar o equilíbrio devido às descargas rápidas. Não fique tão arrogante, inseto. Esta é Mary Geoise. Enquanto a voz de Garland ecoava, um relâmpago vermelho escuro se espalhou por toda a área residencial. Buzz, um Akido conquistador aterrador e avassalador como uma tempestade, caiu sobre Tomoya. O terror parecia querer despedaçar seu corpo frágil e insignificante. Os escravos e capatazes lá embaixo desmaiaram um após o outro, e até Somer, que não era o alvo principal, sentiu a imensa pressão e caiu de joelhos. Este era o Akido conquistador de um monstro que esteve ativo durante a Era das Rochas, que lutou ferozmente com gente como Barba Branca, Roger e Garp no Vale de Deus. No centro da tempestade aqui, Tomoya achou difícil ficar de pé, sua postura abaixando lentamente. Se ele se ajoelhasse com os 5 anciões presentes, ele provavelmente evitaria ser julgado pelos Cavaleiros de Deus, neutralizando facilmente essa crise sem ter que desperdiçar a ressurreição única de Aqua. Mas, quem diabo se ajoelharia diante de um dragão celestial? Ser ridicularizado e desprezado por aquela deusa tola seria pior que a morte. Os olhos injetados de sangue de Tomoya, tensos pela imensa pressão, brilharam com uma eletricidade azul profunda. Ele endireitou as costas com orgulho, sacou suas espadas gêmeas da cintura e as apontou diretamente para Figarland Garland. E daí? Não se esqueça do título que você me deu, o Trovão do Mal. Bum! Uma vasta luz azul surgiu, seguida por uma mudança no céu, enquanto um relâmpago vermelho rugia. Diferentemente de Garland, uma segunda onda de Akido conquistador irrompeu violentamente sobre Mary Geoise. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 207. Envolto em relâmpagos, Tomoya liberou seu Aki do Conquistador, abrindo uma brecha na pressão avassaladora do Aki de Garland. Os 2 Akis do Conquistador se chocaram ferozmente sobre Mary Geoise, com relâmpagos vermelho escuros explodindo como fogos de artifício brilhantes, cobrindo toda a Terra Santa. O choque do Aki puro do Conquistador não era sobre força, era uma batalha de força de vontade entre as duas partes. Ambos eram reis e na ausência de destruição tangível ou do uso de técnicas avançadas como infusão de Aki, o choque de suas auras dificilmente resultaria em uma vitória unilateral. Então, embora o Aki do Conquistador de Garland fosse mais maduro e refinado que o de Tomoya, ele ainda não conseguia criar uma vantagem significativa. Bang! Percebendo isso, Garland foi o primeiro a retirar seu Aki do Conquistador, reunindo os raios vermelho escuros dispersos em sua espada fina, comprimindo-os em uma força devastadoramente poderosa, com raios escuros contínuos fluindo através dela. Essa era a marca registrada de um lutador supremo, a infusão de Aki do Conquistador. Finalmente recuperando o fôlego após a tempestade de Aki, Tomoya não ousou ser descuidado. Ele cobriu Sandai Kitetsu e Yubashiri com Aki de armamento. Ao mesmo tempo, magma de alta temperatura e raios negros jorraram sem reservas, imbuindo seu próximo ataque com um poder explosivo inigualável. Tendo lutado contra Mihawk antes, Tomoya sabia o quão aterrorizante um espadachim imbuído do Aki do Conquistador poderia ser. Então ele se esforçou ao máximo desde o começo. Bom, bom, bom. À medida que seus poderes aumentavam, as ruas desprotegidas de Mary Geoise começaram a ruir, revelando ainda mais da escuridão oculta sob a superfície. Mesmo assim, o rosto de Garland, que carregava marcas da idade, permaneceu calmo e composto. Não importa o quão chamativos sejam seus truques, eles são inúteis diante de um Aki avançado. Garoto, você ainda é muito inexperiente para me desafiar. Tomoya ignorou o desdém arrogante de Garland. Sentindo vários olhares fixos nele, posicionou Sandai Kitetsu na frente e Yubashiri atrás, pronto para atacar. Assim que seu corpo começou a se transformar em relâmpago elemental, preparando-se para dar o primeiro passo. Baque, baque. O som de uma bengala batendo no chão veio da direção do castelo de Mary Geoise. 5 figuras indiferentes apareceram entre Tomoya e Garland. Acompanhando-os havia uma onda de energia sinistra e assustadora. Vendo isso, Tomoya e Garland cancelaram simultaneamente os ataques aterrorizantes que haviam infundido em suas lâminas. A tempestade de energia que assolava Mary Geoise enfraqueceu e se dissipou gradualmente, finalmente retornando à calma. Garland, fique quieto por enquanto. Já fizemos um acordo com esse pirralho. Saturn, ignorando Tomoya, virou-se para olhar para Garland. Como ele havia julgado anteriormente, Saturn temia que executar Tomoya ali significaria perder a chance de tornar o governo mundial ainda mais forte. Claro, eles poderiam deter Tomoya à força e submetê-lo a um interrogatório brutal e rigoroso, mas fazer isso não apenas alienaria os outros Shichibukais, mas também arriscaria perder completamente o segredo de como as frutas do diabo poderiam desafiar o mar. Além disso, o poder tecnológico e as frutas do diabo marinhas que Saturn tanto valorizava poderiam então se opor ao governo mundial, tornando-se potencialmente uma ameaça significativa se juntassem ao exército revolucionário. Tendo governado o mundo por séculos, somado à existência de Magi, Saturn tinha absoluta confiança de que poderia controlar Tomoya e sua tripulação, descobrindo gradualmente todos os segredos que queria saber. Como sempre, o tempo era a maior vantagem dos 5 anciões.
Essa era precisamente a base da operação de Tomoya em Mary Geoise, baseada em sua visão como transmigrador. Como chefe dos Cavaleiros de Deus, capaz de julgar até mesmo os dragões celestiais, a autoridade de Garlin não era mais fraca que a dos 5 anciões. Mas quando se tratou da direção de desenvolvimento e implantação estratégica do governo mundial, ele ainda teve que seguir os planos dos 5 anciões. Então, ele lentamente embainhou sua espada, sinalizando sua concordância. Vendo isso, Saturno finalmente se virou para olhar para Tomoya, que também havia embainhado suas espadas gêmeas. A arrogância tem limites, Tomoya. Não se esqueça, está a terra sagrada dos dragões celestiais, Mary Geoise. Seu tom era muito mais frio e ameaçador do que a gentileza que ele havia demonstrado com Garlin. Se eles não tivessem me causado problemas, eu nem me daria ao trabalho de ficar neste lugar miserável. Tomoya manteve sua imagem rebelde, cuspindo no chão perto dos capatazes escravos com um olhar de desdém. Supervisores de escravos. O conflito repentino foi resolvido, mas uma voz discordante quebrou o silêncio. Tá brincando comigo? Vai deixar esse desgraçado ir embora de Mary Geoise? O filho de Charles, com a testa machucada, apontou para Tomoya e gritou furiosamente para os 5 anciões. Que diabos vocês estão fazendo? Ele é o criminoso que matou meu pai, que matou um dragão celestial. Diante da explosão do Júnior, os 5 anciões franziram a testa, seus olhos mudando levemente de direção enquanto se concentravam nele. A vida de Charles vale menos que merda de cachorro comparada aos interesses de todos os dragões celestiais, disse Topman friamente. Até mesmo os dragões celestiais que faziam o mundo inteiro tremer, não passavam de pó insignificante aos seus olhos. Essa era a hierarquia dentro do governo mundial. Clang! Um golpe voador cortou fundo o chão bem na frente dos dedos dos pés do filho de Charles, enviando uma rajada de vento arrepiante pelo ar. Garlin, com os braços cruzados, permaneceu inexpressivo, exalando uma aura de autoridade incontestável. Lord Garlin, você? Olhando fixamente para aqueles olhos monstruosos e ameaçadores, conhecendo muito bem os métodos de seu superior, o filho de Charles ficou completamente aterrorizado, gaguejando incoerentemente. Entregarei as plantas do navio como prometido assim que retornar. Se não houver mais nada, estarei a caminho. Tomoya, não tendo intenção de ficar mais tempo, virou-se e saiu sob o olhar silencioso dos 5 anciões. Até mesmo seus passos imitavam os de Doflamingo, exalando um ar de arrogância e desafio. Enquanto ele se afastava, o filho de Charles olhou para ele com olhos cheios de ódio venenoso. Tomoya, o trovão do mal, um dia, eu pessoalmente verei você ser despedaçado. No litoral abaixo de Mary Geoise, um navio de guerra da marinha retomou sua viagem no mar. Honestamente, Tomoya, por um momento pensei que você estava acabado somer, com sua capa de justiça esvoaçando ao vento, estava na proa do navio, olhando para o vasto oceano. Lembrando da cena devastadora de antes, ele ainda não conseguia acalmar o medo persistente em seu coração. Em todos os seus anos como fuzileiro naval, ele nunca tinha visto ou ouvido falar de algo tão absurdo. Finalmente entendi por que Garp Sengoku tem tanta consideração por você, Somer suspirou em resignação. O homem ao lado dele, que antes parecia comum em Logeton, havia ascendido silenciosamente a uma altura inalcançável. Se fosse tão fácil quanto você diz. Eu já estava encharcado de suor, brincou Tomoya, dando de ombros. Mas era verdade, se os 5 anciões e Garlin tivessem decidido usar a força naquela situação, ele não teria chance de virar o jogo e teria sido deixado para morrer. Somer olhou para o pelo preto seco e esvoaçante de Tomoya. Após um longo silêncio, ele suprimiu sua intensa curiosidade sobre o conteúdo da conversa no salão com os 5 anciãos. Sua experiência no arquipélago de Sabaldi na Grand Line o tornou mais composto e contido. Você vem comigo para Marineford? Se quiser voltar para a Grand Line, posso te dar uma carona, ele ofereceu. Não precisa. Seu navio de guerra é muito lento. Tomoya não escondeu sua expressão de desdém. Este é o navio mais rápido da marinha. No meio da frase, Somer de repente se lembrou do navio onírico de Tomoya e engoliu o resto das palavras. Se eu tiver oportunidade, vamos nos encontrar de novo quando eu for a Marineford para pegar alguma coisa. Pegar alguma coisa em Marineford? Antes que o confuso Somer pudesse perguntar mais, Tomoya já havia se transformado em um raio e desaparecido sobre o mar em um instante. Tipologia que pode ignorar a maldição do mar. Somer retraiu seu olhar surpreso e olhou para seu punho direito coberto de fumaça, perdido em pensamentos. Fora da vista do navio de guerra, Tomoya não foi direto para Cabos Gêmeos. Em vez disso, ele fez vários circuitos ao redor do mar, eventualmente retornando para a área atrás do navio de guerra. Durante a viagem, ele manteve seu aqui de observação ativo, sentindo os arredores em busca de quaisquer agentes do governo mundial que pudessem estar o seguindo. Embora não tenha detectado nenhum agente, ele percebeu uma presença inesperada em uma ilha deserta próxima. Em uma pequena ilha deserta com menos de 1000 metros quadrados, cresciam estranhos coqueiros de folhas largas. Nos arbustos sob os coqueiros, uma mulher envolta em trapos esfarrapados estava encolhida, tentando desesperadamente evitar a luz solar forte e mortal. Sua pele, antes delicada, agora estava coberta por densas escamas azuis, dando-lhe uma aparência um tanto assustadora. Encharcada e exausta, ela se agarrou firmemente a um bebê adorável, tentando quebrar um cocô em um esforço para repor suas forças. Entretanto, o que teria sido uma tarefa simples no passado, agora era um imenso desafio para ela em seu atual estado debilitado. Certamente continuando de onde paramos. Entretanto, o que teria sido uma tarefa simples no passado, agora era um imenso desafio para ela em seu atual estado debilitado. Eu não posso desistir aqui. Ela cerrou os dentes, forçando-se a permanecer consciente apesar da exaustão. Os gritos fracos de fome do bebê ecoavam em seus ouvidos, levando-a a superar seus limites. Quando ela estava prestes a perder todas as forças, uma sombra de repente surgiu sobre ela.
Precisa de ajuda? A mulher olhou para cima em choque, apenas para ver Tomoya parado diante dela, segurando um cocô em uma mão e com um leve sorriso no rosto. Seus olhos se arregalaram em descrença, reconhecendo o notório Shishibukai que acabará de deixar Mary Geoise. Sem esperar pela resposta, Tomoya casualmente abriu o cocô com os dedos e o entregou a ela. Beba. Você precisa recuperar suas forças. A mulher hesitou por um instante, ainda cautelosa, mas a visão da água de cocô era tentadora demais. Finalmente, ela pegou com as mãos trêmulas e começou a beber avidamente. Quem é você? Ela perguntou entre goles com a voz fraca, mas cheia de suspeita. Só um viajante de passagem, respondeu Tomoya com indiferença, agachando-se para ficar na altura dela. Mas mais importante, qual é a sua história? Como você veio parar aqui? A mulher fez uma pausa, seu olhar cintilante com uma mistura de medo e incerteza. Após um breve silêncio, ela suspirou e começou a falar. Meu nome é Ginny. Eu já fui uma sereia, vivendo pacificamente no fundo do mar. Mas um dia, fui capturada e vendida para um dragão celestial. Eles fizeram coisas indizíveis comigo, me forçando a comer uma Akuma no Mi que me transformou neste monstro. Ela olhou para as escamas azuis que cobriam seu corpo, com lágrimas brotando em seus olhos. Depois disso fui expulsa, abandonada aqui, sem ter como voltar para o mar. Eu não tinha para onde ir. E agora tudo em que consigo pensar é em proteger meu filho. Tomoya ouviu em silêncio com uma expressão indecifrável. Olhou para o bebê em seus braços, que agora dormia pacificamente, aparentemente alheio às circunstâncias terríveis. Então, eles te forçaram a comer uma Akuma no Mi, ele refletiu, mais para si mesmo do que para ela. Parece que os experimentos do governo mundial estão ficando mais ousados. Ginny olhou para ele com uma mistura de esperança e medo. Por favor, se puder, nos ajude. Não sei por quanto tempo mais conseguiremos sobreviver assim. Tomoya se levantou, olhando para ela com uma expressão pensativa. Depois de um momento, assentiu. Tudo bem, eu te ajudo. Mas primeiro precisamos sair desta ilha. Os olhos de Ginny se arregalaram de alívio e ela se levantou com dificuldade, segurando o bebê perto do peito. Obrigada, muito obrigada. Tomoya simplesmente dispensou a gratidão com um gesto e se virou para observar o horizonte. Há um navio não muito longe daqui, disse ele, apontando para o horizonte. Vou te levar até lá e decidiremos o próximo passo. Com isso, ele pegou Ginny delicadamente no colo, embalando-a e ao bebê. Ao fazer isso, seu corpo começou a crepitar com eletricidade e, num instante, eles desapareceram num relâmpago. No momento seguinte, eles reapareceram no convés de um pequeno navio ancorado ali perto. Tomoya pousou Ginny cuidadosamente e virou-se para o mar. Fiquem aqui por enquanto, ele instruiu. Eu cuido de qualquer coisa que surgir no nosso caminho. Ginny assentiu, exausta demais para dizer mais alguma coisa. Observou Tomoya se aproximar da borda do navio, de costas para ela, com sua silhueta recortada contra o sol poente. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela se permitiu ter esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem sobreviver a essa provação. Tomoya, por outro lado, já estava imerso em pensamentos, considerando seu próximo passo. O governo mundial estava claramente tramando algo, fazendo experimentos com sereias e provavelmente muitos outros. Qualquer que fosse o objetivo não podia ser bom. E para ele já era hora de alguém pôr um fim nisso. Mas primeiro, ele tinha que garantir que Ginny e seu filho estivessem seguros. Vamos ver o que o futuro reserva, ele murmurou para si mesmo, com um brilho determinado nos olhos enquanto se preparava para o que quer que estivesse por vir. Capítulo 208. A batalha feroz entre os 3 Shichibukais no antigo território dos 4 imperadores espalhou-se pelo novo mundo como fogo em pó. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu naquela ilha rica em recursos, mas o resultado foi claro. Doflamingo retornou à sua base em Dressrosa, silencioso e carregando as cicatrizes da batalha, seu casaco de penas coberto de areia. Crocodile deixou a ilha com Dice Bones gravemente ferido, mas seu paradeiro é desconhecido. Enquanto isso, o Shichibukai restante, Gekko Moria, assumiu o controle da ilha junto com seus subordinados, Perona, a princesa fantasma, e Absalom, o homem invisível, tornando-se o novo mestre desta próspera ilha pirata. Muitos piratas do Novo Mundo, ao ouvirem a notícia, acorreram a Moria, expressando sua disposição em servi-lo. Moria sabia muito bem que esses oportunistas não eram confiáveis, mas também sabia que ter subordinados fortes era essencial para estabelecer uma posição no Novo Mundo. Então, com a intenção sinistra de usá-los como bucha de canhão necessária, ele aceitou todos que vieram. Em apenas alguns dias, ele reuniu centenas de seguidores e renomeou a ilha para Território das Sombras, tornando-se um ponto focal de atenção para várias forças no Novo Mundo, particularmente Kaido das Bestas. Claro, Kaido não tinha medo da força crescente de Moria. Pelo contrário, como maníaco por batalhas, ele estava genuinamente satisfeito e animado com o retorno de seu antigo rival. Kaido declarou abertamente ao mundo que Moria poderia vir a Onigashima a qualquer momento para buscar vingança. Ao mesmo tempo, após um período de desenvolvimento, o novo imperador, Shanks, o Ruivo, consolidou todos os seus recursos e agora governava o Novo Mundo com força imparável. Os imperadores do submundo do Mundo Sombrio também começaram a fazer movimentos significativos, e as várias forças no Novo Mundo ficaram em pé de igualdade, com correntes ocultas se agitando sob a superfície. Antes que alguém percebesse, essa era relativamente pacífica de repente se tornou repleta de perigos. Quanto à notícia de que Tomoya causou comoção na Terra Santa de Mary Geoise, ela foi rigorosamente selada pelos 5 anciões. Apenas o fato de que uma tempestade de Aki do Conquistador havia irrompido em Mary Geoise foi vazado. Poucos sabiam todos os detalhes. Na primeira metade da Grand Line, em Cabos Gêmeos, de pé no convés do sonho sem fim atracado, a emaciada Ginny estava sob o sol escaldante, com um rosto inexpressivo, as emoções em turbulência e o coração incapaz de se acalmar.
Sério, sério, não acredito. Nunca pensei que ficaria na luz do sol novamente. O sol do meio-dia estava escaldante, mas Ginny, tomada pela emoção, não se importou. Ela inalou avidamente o ar fresco ao seu redor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, muito obrigada. Desculpe, não sei como expressar minha gratidão adequadamente. Ela disse entre lágrimas, olhando para Tomoya que estava ao seu lado. Não precisa me agradecer. Aliás, ainda devo um favor a alguém do exército revolucionário. Tomoya acenou com a mão despreocupadamente. A condição da escama de jade de Ginny havia sido curada por Aqua. Para Aqua, cujo poder divino havia aumentado significativamente, essa era uma tarefa simples. Mas há uma coisa muito importante que você precisa entender. Nem mesmo a água do nosso navio pode curar completamente a sua doença. Você precisará se submeter a um tratamento novamente todo ano. A expressão de Tomoya ficou séria quando ele avisou Ginny, olhando para o convés abaixo, onde a deusa tola estava correndo com a bebê Bonnie em seus braços. Seu filho é igual. Claro, isso era mentira. O verdadeiro motivo para dizer isso era evitar que Aqua se tornasse o ponto focal da atenção dos 5 anciões ao revelar que ela poderia curar doenças terminais. Tomoya não queria ver tal situação acontecer. Não que ele não confiasse em Ginny, mas ele preferia confiar na determinação de uma mãe do que na integridade de alguém. Não importa, não importa. Mesmo que fosse só um mês, eu seria eternamente grata. Ginny balançou a cabeça gentilmente. Acho que você entendeu errado. O que quero dizer é que espero que você consiga guardar esse segredo. Tomoya a olhou nos olhos. Se Dragon e Vankov Kuma descobrirem que foi Aqua quem curou as escamas de Jade, não forneceremos mais tratamento para você ou seu filho. As pupilas de Ginny se contraíram visivelmente. Ela própria não tinha desejos particulares. Aliás, depois da humilhação que sofreu em Mary Geoise, chegou a cogitar o suicídio, se não fosse pela chance de rever Kuma e ver seu filho crescer. Mas foi diferente para seu filho. Para que Bonnie crescesse saudável, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Entendo. Ginny assentiu firmemente com uma expressão resoluta. Agora que os assuntos sérios estão resolvidos, você quer voltar agora ou se juntar a nós para o banquete desta noite? Perguntou Tomoya. No convés inferior, Aqua entregava cuidadosamente o bebê Bonnie para a curiosa Kana. Kana-chan, tome cuidado. Você não pode engolir isso tudo, Aqua avisou solenemente. A deusa boba só parecia um pouco confiável e séria em momentos como esse. Eu sei, não sou mais criança. Kana estufou as bochechas, ignorando as palavras de Aqua. Como se ela, uma dragão ancestral que viveu por mais de 10.000 anos, não soubesse se algo era comestível. Acima, o olhar de Ginny nunca deixou de ver Bonnie sorrindo brilhantemente sob a luz do sol. Depois de alguns momentos de reflexão, ela respondeu suavemente. Obrigada pela gentil oferta, mas gostaria de retornar ao reino sorvete o mais rápido possível. Não importa quão rápido, pode ser mais rápido que a velocidade do relâmpago. Tomoya inclinou a cabeça levemente, reconhecendo imediatamente o desejo de Ginny de não incomodá-los mais. Como membro do exército revolucionário, buscando libertar o mundo, certamente havia muitas bases secretas ao longo da Grand Line. Na história original, Ginny conseguiu retornar à catedral do reino Sorbet apesar de sua doença terminal, então Tomoya decidiu respeitar sua decisão. Entendo. Então, até nos encontrarmos novamente. Até nos encontrarmos novamente. Jamais esquecerei sua grande gentileza. Com isso, sob os olhares relutantes de Aqua, Kana e do resto da tripulação, Ginny e a bebê Bonnie embarcaram em um pequeno barco e lentamente desapareceram no vasto oceano. Após a despedida, o humor da tripulação piorou um pouco. Além da partida de Ginny e Bonnie, havia outro assunto pesando em suas mentes. Era Brook, que após se reunir com a baleia Labon, decidiu deixar o navio. Essa decisão foi tomada após cuidadosa consideração por parte de Brook. Depois de se aventurar com a tripulação de Tomoya, ele testemunhou sua incrível força em primeira mão e percebeu que sua própria falta de poder acabaria se tornando um fardo. Além disso, depois de ficar à deriva no mar por décadas, Brook se sentia genuinamente cansado e queria ficar em Cabos Gêmeos para passar mais tempo com Labon. Como capitão dessa tripulação, que quase não tinha membros sérios, Tomoya naturalmente não se importava de ter Brook a bordo. Ou para ser mais preciso, comparado a Aqua e os outros, Brook era apenas um pervertido que gostava de ver a calcinha das outras pessoas. Mas quando era hora de levar isso a sério, ele não brincava. Entretanto, incapaz de resistir à insistência de Brook, Tomoya concordou com seu pedido de deixar o navio. À medida que o pôr do sol desaparecia, como todas as coisas boas que chegam ao fim, a noite gradualmente envolveu toda a região de Cabos Gêmeos. O sonho sem fim estava bem iluminado, e junto com Crocus, que morava em Cabos Gêmeos, a tripulação bebeu e comemorou no espaçoso convés, dando início a um grande e alegre banquete. Para criar a atmosfera perfeita, Tomoya generosamente abriu a adega, permitindo que Aqua bebesse à vontade. Aqua, com uma garrafa na mão, bebia descontroladamente enquanto exibia todos os seus truques de festa, aparentemente determinada a mostrar todas as suas habilidades de banquete para Brook de uma só vez. Embora ela fingisse ser extremamente desdenhosa na superfície, ela já havia aceitado de todo o coração esse parceiro com aparência de morto-vivo. Com King é a mesma coisa. Apesar de não querer ouvir ninguém dizer que seu treinamento diligente era só para se exibir, ele ainda participava ativamente, levantando halteres e exibindo várias poses estranhas para exibir seus músculos. Miau, com um violino no ombro, sentou-se no piano que Brook tocava, executando sua música mais conhecida. Kana, que não tinha nenhuma habilidade para festas, inicialmente se sentiu um pouco perdida. Mas depois de ouvir Brook dizer que queria ver seu estilo de comer fofo novamente, ela começou a devorar os pratos delicados na mesa, um após o outro. Cada membro da tripulação contribuiu à sua maneira, tentando fazer com que esse banquete de despedida durasse mais e fosse mais memorável. Uau!
O canto estridente da baleia serviu como acompanhamento perfeito para a bela música e Labon, grande demais para se juntar ao banquete, só conseguiu nadar ao redor do sonho sem fim, batendo no mar com sua cauda grossa. A atmosfera animada permeava todo o mar. Em um canto do convés, Crocus levantou seu copo para brindar com Tomoya, que estava sentado ao seu lado. Embora eu tenha visto desde o início que você e sua equipe eram extraordinários, seu crescimento e suas conquistas superaram em muito minhas expectativas. Ele virou bom vinho em sua taça e olhou para o céu estrelado da Grand Line. Como médico do navio dos piratas Roger, que seguiram Roger na conquista dos mares, Crocus viu inúmeros novatos deslumbrantes. Mas alguém como Tomoya, que estava na Grand Line há apenas alguns meses e já havia se tornado um Shichibukai que intimidava o oceano inteiro e que tinha os meios para negociar com os 5 anciões do governo mundial, foi o primeiro. Até mesmo gente como Rox, Roger e Conde Vermelho, em seu auge, não era mais que isso. Pensando nos vários eventos importantes que haviam ocorrido recentemente no Novo Mundo, Crocus viu em Tomoya a nova era da qual Roger havia falado, uma nova era que havia chegado antes do previsto. Não tenho escolha. Se não quiser me tornar presa de outra pessoa, tenho que fazer o meu melhor para subir mais alto, disse Tomoya, sem refutar as palavras de Crocus. Imagino que suas ambições vão muito além disso, não é? Perguntou Crocus, significativamente. Talvez, mas isso é algo para considerar muito mais tarde, respondeu Tomoya, pousando seu copo vazio. Embora sua tripulação tenha ficado mais forte, com o poder divino de Aqua reforçado por milhões de seguidores, King ganhando destreza em batalha comparável ao braço direito do Imperador com um modelo de segunda geração, e Miao dominando 6 estilos da marinha junto com sua incrível resiliência, eles ainda tinham os meios básicos de autopreservação. Mas depois de testemunhar os métodos dos 5 anciões durante a viagem a Mary Geoise, ficou claro que no geral, essa equipe não tão séria ainda estava longe de ser suficiente. Enquanto a alegre canção pirata, o Sake de Binks, tocava no centro do convés, Tomoya encerrou sua breve conversa com Crocus e se levantou primeiro. Então, você vai se juntar à diversão? Ele perguntou a Crocus. Esqueça, sou apenas um saco de ossos velhos, respondeu Crocus, balançando a cabeça em tom de autodepreciação. Vendo isso, Tomoya não disse mais nada e se transformou em um raio, fazendo uma entrada ousada no grupo. Assim que ele apareceu, ele realizou o movimento característico de Luffy, a X no nariz, fazendo com que a equipe caísse na gargalhada e competisse para imitá-lo. O luar estava brilhante, a brisa do mar era fresca e a atmosfera alegre atingiu seu auge. O banquete continuou até altas horas da noite. A deusa tola, completamente bêbada, cambaleava com o Miao igualmente bêbado, ambos cambaleando enquanto andavam. Eles começaram a se gabar um para o outro sobre suas conquistas passadas. Um alegou ter sido uma divindade reverenciada no reino divino, adorado por incontáveis deuses e deusas, enquanto o outro se gabava de capturar vários Pokémon lendários para servir como seus assistentes pessoais, com até mesmo Pikachu se oferecendo para ser seu subordinado. Nenhuma palavra era verdade. Incapaz de lidar com o álcool, King foi o primeiro a retornar ao seu quarto para descansar, enquanto Kana continuava a vasculhar a comida e as bebidas restantes na mesa. Longe do caos, Tomoya e Brook estavam encostados na amurada do navio, aproveitando a refrescante brisa do mar. Brook, você tem certeza de que não quer reconsiderar? Tomoya perguntou em voz grave, fazendo uma última tentativa de convencê-lo. Sou verdadeiramente grato por você ter me tirado do mar do diabo. Para ser sincero, Sr. Tomoya, foi uma experiência incrivelmente agradável me aventurar com todos vocês. A voz de Brook embargou, e sua expressão ficou séria pela primeira vez. Mas, como eu disse antes, decidi ficar em Cabo Gêmeo com Labon. Parece que a única escolha que tenho é respeitar sua decisão. Tomoya podia ver a determinação nas órbitas oculares vazias de Brook. Brook deu 2 passos para trás e fez uma solene reverência de cavalheiro. Muito obrigado. Enquanto ele falava, a atmosfera ao redor deles de repente ficou incrivelmente silenciosa. Depois de alguns segundos de silêncio, Brook não conseguiu mais se conter e perguntou cuidadosamente: Senhor Tomoya, isso significa que ainda sou considerado parte da sua equipe? Claro. Mesmo depois de deixar o navio, sempre haverá um lugar para você no sonho sem fim. Sempre que quiser se aventurar novamente, será sempre bem-vindo. Tomoya respondeu sem hesitar. Com o Poço dos Desejos constantemente aprimorando suas habilidades, o caminho de Tomoya para se tornar mais forte estava destinado a ser muito à frente dos outros. Salvo circunstâncias imprevistas, dentro de poucos anos, ele dominaria o mundo e se tornaria o homem mais livre do mundo pirata. Então o momento para ele e Brook se reunirem não estaria tão distante. Assim que Tomoya disse isso, Brook, já em seu limite emocional, começou a chorar, com lágrimas e ranho escorrendo de seus ossos. Droga. Lágrimas e ranho estão escorrendo, mas eu sou um esqueleto. Eu nem tenho olhos nem nariz, droga. Tomoya, liberando seu aqui de observação para sentir os arredores, percebeu a comoção e sorriu brilhantemente. Isso não parece certo, Brook. Se bem me lembro, sua fala é. Em algum momento os bêbados Aqua e Miao, King que antes descansava, e o sempre comilão Kana se reuniram, ficando atrás dos dois. Em uníssono, eles terminaram a linha que Tomoya havia deixado incompleta. E fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.